nós continuamos a refletir sobre a caminhada de Jesus em seu amor por nós, por tudo que ele enfrentou e venceu, chegando até a cruz, para então podermos nos alegrar no final, na certeza da ressurreição, no domingo da Páscoa também. Na semana passada, nós vimos leituras que falavam a respeito da tentação de Jesus e vimos como hoje ainda, nos desertos da nossa vida, ele não nos deixa sozinhos. Jesus foi vitorioso e nós o vimos no deserto vencendo o diabo por nós. Hoje Jesus está de frente não para o deserto, mas para a cidade, para Jerusalém. E a mensagem de Jesus neste momento é dura, porque foram duras as reações que ele enfrentou da parte do povo e dos líderes religiosos também. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis acolher todos vocês sob minhas asas, como a galinha acolhe os pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus enfrenta todo tipo de oposição. Jesus enfrenta a ameaça de morte. E ele sabia que no tempo certo isso viria de fato a se concretizar e acontecer. Mas ele não titubeia, ele se mantém firme, ele responde dando certeza de que iria até o fim na sua missão e ainda mais, ele aponta para a vitória que ainda virá quando ele voltar. Hoje, quando nós enfrentamos ameaças e decepções na nossa vida, devemos lembrar também sobre como Jesus as enfrentou primeiro em nosso lugar, reafirmando o desejo do Pai de nos acolher, de nos proteger, se não mantivermos o nosso coração endurecido e rebelde. Se ouvirmos de fato o que Ele tem a nos ensinar, Ele quer nos acolher, proteger e ainda motivar para que tenhamos firmeza diante dos obstáculos que nós enfrentamos. E de fato, se olhamos só para as coisas deste mundo, para a cidade que hoje se apresenta, para as coisas que nós vivemos aqui, muitas vezes podemos nos sentir ameaçados ou decepcionados, como aconteceu com Jesus e como aconteceu com os profetas que vieram antes também. Nós vimos hoje na leitura de Jeremias, quando ele aponta, por ordem de Deus, os pecados do povo e fala sobre o que aconteceria tragicamente sobre Jerusalém, o povo se revolta. Ao invés de prestar atenção nas palavras de arrependimento do profeta, o povo o acusa de estar falando contra a cidade sagrada e por isso os sacerdotes querem matá-lo. A gente se apega a coisas, a elementos ou lugares que para nós se tornam sagrados sem entender o significado por trás disso. Ainda hoje tem muita gente apegado tanto a Jerusalém, naquele espaço geográfico, que se esquece que Deus é amor para todos os povos do mundo. O que vai se concretizar de uma vez por todas em Cristo quando Ele voltar é a Jerusalém que desce do céu como noiva enfeitada. E nessa nós habitaremos para sempre. São símbolos, são imagens utilizadas na Bíblia para nos lembrar do amor de Deus por nós. Tanto a galinha que acolhe os pintinhos sob suas asas, como aquele que provê uma cidade eterna onde poderemos habitar em derradeira segurança, essa é a imagem de um Deus que nos ama e que quer cuidar de nós. E é nele que precisamos fixar os nossos olhos, lembrando que somos cidadãos do céu, que a nossa pátria não está aqui. E isso é muito sério para quem é cristão. A nossa pátria não é aqui. Somos cidadãos dos céus. Olha o que o apóstolo Paulo, quando enfrentou também certa oposição lá em Filipos, escreveu depois: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Numa outra tradução diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. É assim que a gente vive como cristãos no mundo, não nos centrando em lugares, em territórios geográficos ou em bandeiras que pareçam para nós sagradas. Sagrado para nós é o nosso Deus, que nos chamou de volta por meio de Jesus Cristo. E é nele que devemos manter os nossos olhos fixos. É claro que enquanto vivemos nesse mundo temos muitas responsabilidades. Somos cidadãos aqui também. E temos muitas coisas quanto às quais precisamos lutar, quem sabe nos manifestar, reagir,
e, acima de tudo, trabalhar em cada uma das nossas vocações para fazer a diferença onde Deus nos colocou. Mas Ele quer que a gente entenda que o destino final não é aqui. Se qualquer coisa que amamos muito, por mais que seja boa, se qualquer ideal ao qual nos apegamos, por mais que seja justo e digno, ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos idólatras. Não importa se esse ideal é uma cidade, um país, se é uma pessoa ou se é uma aspiração de riqueza, sucesso e bem-estar. Tudo que colocamos como sagrado na nossa vida se torna Deus para nós com o tempo. É preciso pensarmos, e como diz o salmista no Salmo 4, cada um examinar a sua consciência no seu quarto, para entender que muitas vezes os caminhos que nos parecem bons, na verdade, podem ser maus, que coisas que elegemos como boas e nas quais dedicamos todo o nosso afinco, podem, na verdade, se tornar armadilhas e tentações, porque vão ocupar o nosso coração de tal forma que não vai existir mais tempo, ânimo e força para investir na nossa vida com Deus e na nossa vida espiritual. É preciso pensarmos onde é que está o nosso coração. Repetir de novo, sempre bom lembrar, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus nos lembra disso. Quando ele olha para Jerusalém, é claro que ele se compadece, é claro que ele não tinha deixado de amá-los, mas ele entende e constata que não ia ser ali que ia se realizar o seu plano final. De fato, ali se realizou o plano de pagar pelos nossos pecados na cruz e de vencer a morte na sua ressurreição, o está consumado de Jesus. Mas o seu plano para toda a humanidade ia se desenrolar e está se desenrolando por milhares de anos, e quando ele vier de uma vez por todas, aí sim, habitaremos um novo céu e uma nova terra. O que nos impede hoje, como povo de Israel, de sermos acolhidos e de nos deixar acolher por essa mensagem de amor? O que anda nos distraindo ou ocupando toda a energia da nossa vida e do nosso coração para impedir que a gente se aninhe confortavelmente sob as asas de um Deus que quer cuidar de nós? Quais são as coisas que estão te ocupando demais a ponto de não deixar que você viva com Deus, viva com a sua família e viva com os irmãos na fé aquilo que Deus quer que você viva enquanto está neste mundo? Muitas vezes, nós precisamos reconhecer que rejeitamos esse convite gracioso de Deus, de nos aninhar sob suas asas e de vivermos seguros. Muitas vezes nós corremos atrás de coisas que o mundo oferece como fonte de satisfação e de segurança. Eu preciso ter uma carreira sólida, que no final vá me tornar uma pessoa importante. Para quê? Para depois eu me aposentar e todo mundo esquecer de mim. É assim? Eu preciso acumular riquezas para dar certeza que a minha família vai estar segura. Mesmo? Depois que se acumular todas essas riquezas, a sua família vai estar segura e você vai fazer como diz o salmista, em paz me deito e durmo tranquilo. Será? Ou para muita gente a riqueza é fonte de mais e mais insegurança, de mais e mais desejo, de mais e mais insatisfação. O apóstolo Paulo fala que aqueles que se tornaram inimigos da cruz de Cristo são aqueles que vivem só para os seus desejos. E o mundo de hoje nos lança para isso, para olharmos só para baixo, para o bucho, para o ventre e para as coisas que estão dispostas neste mundo, ao invés de olharmos para cima, para o que Deus nos reserva na vida eterna. É preciso que a gente aprenda de novo, e a Quaresma é a oportunidade para isso, a tirar, limpar o espaço no nosso coração das coisas que andam atrapalhando a gente a se concentrar na vida com Deus e na vida que Ele quer, em família, na igreja, nas nossas vocações. Isso não significa que a gente deva, então, agora deixar de trabalhar, deixar de cumprir o nosso papel como cidadãos nesse mundo. Não é isso. Porque a gente vê na Bíblia inteira Deus também orientando a vida do seu povo, como eles deveriam ser justos, honestos, dedicados nas suas vocações. A gente vê o apóstolo Paulo em Efésios, em Gálatas, em Filipenses, em Colossenses, dizendo para cada um na sua profissão e onde tinha sido colocado por Deus ser fiel. Cada um nas suas vocações, como filho, como pai, como marido, como esposa, como trabalhador ou como patrão, como servo ou como dono. Para cada um nas suas vocações, exercer de maneira fiel os propósitos de Deus. Para quê? Para a salvação de muita gente.
Então não se trata aqui também de viver descuidado nesse mundo, não é. Mas é viver fazendo o que é possível, cuidando do que é possível, protegendo a quem é possível, mas nos deixando cuidar por Deus que nos ama. E não deixando de estar com Ele. Porque olhando para baixo, para o bucho, para o ventre, ou para as coisas que estão dispostas nesse mundo, a gente não vai encontrar nunca satisfação e segurança. Mas olhando para cima, e aí sim, aproveitando o bucho cheio, ou a alegria de ter alguém que nos ama, ou a alegria de conquistar e realizar coisas neste mundo, aproveitando sim todas essas coisas, mas entendendo que tudo é presente de Deus. E acima de tudo, que todas essas coisas são provisórias. Nós cantamos num hino, que até devia ter colocado no culto de hoje e me esqueci. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Nós não podemos depositar a nossa confiança em nós mesmos, nas coisas que podemos realizar ou nas coisas que o mundo nos oferece como fonte de satisfação e segurança. Não. Nós somos cidadãos do céu. Enquanto vivemos nesse mundo, vivemos como cidadãos do céu, enviados por Deus a esse mundo, para nas nossas vocações e em tudo que fazemos, sermos instrumento para salvar pessoas, para acolher pessoas como Deus deseja acolhê-las, para demonstrar a pessoas amor e perdão, onde elas também possam encontrar satisfação para as suas vidas. Tudo mais que a gente possa conquistar, ganhar, fazer, realizar, ótimo, que venha, mas que a gente saiba que isso é passageiro e não é definitivo. Porque aí, quando qualquer outra coisa dessas for tomada de nós, a gente vai poder dizer, como aquele outro hino diz: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Precisamos nos lembrar disso. Nós somos cidadãos do céu, ainda vivendo como cidadãos deste mundo. Mas não é aqui que está o sentido, a satisfação e a segurança que precisamos. Está naquele que morreu por nós na cruz, pagou todo o preço do pecado, nos dá a paz que nos faz repousar seguros, nos acolhe sob suas asas e não nos deixa sozinhos enquanto estamos aqui. Aguardamos, como diz o apóstolo Paulo, ansiosamente por aquele que vai voltar. Que assim continue a nossa vida. Amém.